Nesse fim de semana eu fiquei muito impressionada e queria dividir um pouco dessa reflexão com vocês, que é a produção de fake news que continua poluindo demais redes sociais, grupos de WhatsApp, a rotina das pessoas, e há quem continue caindo nessas notícias falsas. A gente vem de uma avalanche de notícias falsas. Lembra, Megali, Carla, a gente estava aqui falando sobre aquele grupo de bolsonaristas que pedem intervenção federal caindo naquela fake news de que Alexandre de Moraes teria sido preso, por exemplo. As pessoas celebravam, comemoravam, né? Todo dia tem uma avalanche nova vindo aí. E o que dificulta muito o diálogo é que boa parte dessas pessoas que continua caindo nessa, assim, rejeita o que o jornalismo profissional faz. Rejeita, de antemão, nem quer ouvir. Não está disposta a ouvir o que o jornalismo profissional diz, mostra, comprova, o que dificulta muito o diálogo e o entendimento da realidade fora do que a gente tem chamado dessa realidade paralela. Nesse fim de semana, algumas informações falsas, e eu recebi de muitos grupos, por exemplo, de que o presidente eleito Lula estaria internado nas últimas, não sei o quê, e para todas as pessoas eu fui respondendo, olha, isso é mentira. Ele estava em férias na Bahia, já retornou a São Paulo, inclusive no fim de semana. Participa já nessa segunda-feira da transição de governo em Brasília, no prédio do CCBB, e na outra semana viaja para a COP27, evento para o qual foi convidado a ir. Então é mentira. Aí o que mais que teve nesse fim de semana? Teve Lady Gaga. Gente, envolveram o nome da Lady Gaga. Também de quem mais, Carla? Da Mia Khalifa, aquela atriz pornô. O que a Lady Gaga aprontou? Fraudou as urnas, parece. Eles colocaram a foto da Lady Gaga, mas aí uma foto, não ela montada como artista, ela, da foto com a Lady, a foto dela com óculos, né, assim, numa versão um pouco mais sóbria, e eles usaram o nome real da Lady Gaga, não Lady Gaga, deixa eu lembrar o nome real dela aqui, dizendo que ela fazia parte do Tribunal de Haia. Isso. E que veio para o Brasil para demonstrar que houve fraude nas urnas. Jesus. Então ela era fulana de tal. Aqui, ó. Stephanie Angelina Germanotta. É o nome da. É a Lady Gaga, gente. É o nome dela, pois é. Daí teve a outra, a ex-atriz pornô libanesa, Mia Khalifa. Atriz pornô. Teve que desmentir uma fake news também envolvendo o nome dela e as eleições. Gente, que sacanagem fazer isso. Literalmente. Comentou uma publicação que usou a imagem dela em uma montagem ao lado da foto do presidente Bolsonaro, dizendo o seguinte: diretora do Departamento Antifraudes Eleitorais do Tribunal de Haia diz que está chocada com as provas obtidas. Isso tá na cara que é zoeira, né? Ah, sim. É zoeira. Começa como zoeira, mas tem gente que cai. Essa é a questão. É como a famosa mamadeira de piroca, né? Claro que fizeram aquilo de sacanagem, mas muita gente acreditou. Claro. É aquela coisa, é zoeira, mas vai que cola. Se colar, melhor. Agora, é impressionante. Eu falava na semana passada, eu ouvia um desses puxa-sacos com microfone, dizendo que a velha imprensa passava pano para aquele sujeito que atropelou pessoas, inclusive crianças, num protesto. Nossa, não sei onde. Uhum. Não ouvi em nenhum lugar. Nenhum lugar, em nenhum lugar isso. Todo mundo deu o peso necessário, tratou o assunto com a gravidade que ele merece. Mas esse é um cara que, assumidamente, não consome notícias naquilo que ele chama de grande imprensa. Ele nem sabe, ele não faz a menor ideia, até porque mora nos Estados Unidos, faz a menor ideia de como que a imprensa está tratando o assunto. Mas, na dúvida, vai lá e alimenta essa imagem de que a imprensa é esquerdista e que persegue a direita e que papapá, pipipi, papapó. É tudo mentira. E essas mentiras... O que mais me impressiona são as mentiras que serão desmentidas naturalmente, sem precisar de você escrever para um por um, Sheila. O Lula tá internado no Sírio, teve um AVC, tá entre vida e a morte. Aí amanhã ele tá lá, dando uma entrevista. O cara olha e fala, ué, mentiram pra mim. Mas então por que cai na próxima? E na seguinte? E na seguinte? Parece que quer acreditar numa realidade que não existe. Viés de confirmação. Né? A completa suspensão da descrença quando você se torna um fanatizado. Você acredita em histórias mirabolantes, histórias malucas que não tem nenhum lastro na realidade. Mas é um passo de fé. Né? Antigamente a fé ficava resguardada à religião, às nossas crenças pessoais e tudo bem. É a maneira como a gente lida com os mistérios do universo. Mas aqui, nessa terra, entre pessoas de carne e osso,
A gente precisa se ater aos fatos. Mas, de alguma maneira, essa gente conseguiu produzir fiéis políticos. Isso é muito perigoso e muito difícil de se desfazer. Tente desfazer a fé de uma pessoa. Você não vai conseguir. Por mais argumentos que você use, é muito complicado. Desculpa, Diga, só mais uma engraçada. A Aline tá falando, olha, eu vi gente comemorando a prisão do Paulo Freire. Que é a notícia que começa como zoeira e aí acaba tendo uma vida muito, muito longa, né? Como diz o Megali, porque as pessoas acreditam, sei lá, elas têm fé, né, em algo e elas não necessariamente querem ter conexão com a realidade. Eles criam os próprios fatos, né? Isso. Criam os Prenderam próprios Paulo Freire. fatos. Minha nossa, Paulo gente. Eu vou chutar uma estatística aqui. Eu tenho a impressão que tá certo. Vou dar uma margem de erro de 2 pontos. 100% dessas pessoas que demonizam Paulo Freire não sabem quem foi Paulo Freire. Não tem ideia. Paulo Freire. E não é que eu tô dizendo que o Paulo Freire era um cara magnífico, espetáculo. Até era, porque era um educador. Um cara que dedica a sua vida à educação, só por isso, já merece ser aplaudido e louvado. Não concordo com os métodos do Paulo Freire. Acho que tem muito buraco ali. Acho que tem muita coisa que não conversa com a realidade. Mas é um educador. Tem razão para você detestar nesse nível um educador, até porque o chamado método do Paulo Freire teve a sua importância no passado, virou uma referência mundial, mas ele não é mais usado. Não há escolas, especialmente as particulares e mesmo as públicas, que se utilizem do método Paulo Freire. Eu acho, Megali, até essas pessoas, se elas tivessem contato com o que é o método Paulo Freire, que na verdade até usar, assim, das adaptações locais de cada região ou de cada grupo específico, do jeito como as pessoas falam, é um jeito errado, mas aprender, ensinar a partir daquilo ali. Não começar do zero e impor uma educação formal, porque muita gente adulta, né, tem que aprender a ler, a escrever. Então eu acho que essas pessoas que hoje defendem uma fala mais solta do ex-presidente da República. Olha, já tô falando, não. O presidente Jair Bolsonaro, essa fala solta, essa coisa de falar como o povo fala. Cara, isso é super Paulo Freire. Não é não? Ou eu tô enganada? Não, sim, se encaixa sim. Mas o fato é isso. Ele foi um educador. Certo ou errado, com problemas, com virtudes. Foi alguém que dedicou a sua vida à educação. Só isso já merecia aplausos. Concorde ou não, e agora pouco importa, porque não tem ninguém sendo educado pelo método Paulo Freire no Brasil.